Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Seja bem-vindo ao restaurante Pizzaria Caixeiral. Aqui é assim, é gostoso, é saudável e sempre tem novidades. Bom demais! Ao meio-dia, de segunda a sábado, muitas delícias para toda a família. E à noite... Mamma mia! De quarta a sábado, o melhor rodízio de pizza da cidade. Sabor único. E também tem telebusca. Delícia! Restaurante Pizzaria Caixeiral. Faz bem pra você. Muito boa noite a todos os senhores e senhoras. Estamos dando início ao nosso painel de hoje, em nome do Restaurante Caixeiral e também da Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, hoje nós estamos recebendo com muito prazer aqui a professora, né? Dalva da Silva Adame, que está aqui como organizadora do acervo cultural da ex-professora, foi professora, sempre professora, Ondina Piaia, que nos deixou exatamente em novembro do ano passado. E também junto conosco a professora também, né? E vereadora destacada, Eni Scandolara, que elaborou em 2008 um projeto Legados Culturais. Veja bem, já faz aí, já se passaram 10 anos, né? E nós tivemos então há poucos dias a inauguração de dois locais, dá para se dizer assim, né? Com funções um pouco distintas, né? Mas que nos remetem ao nome da Ondina Piaia. E é a respeito disso que nós vamos falar. Muito obrigado, Dalva, por ter vindo aqui. Muito obrigado, vereadora Eni Scandolara, por estar aqui. Nos dê uma panorâmica do que foi realizado, então. Boa noite, Odi. Boa noite a quem nos acompanha. Odi, em 2008, quando nós tínhamos essa relação, tanto a Dalva quanto eu, com a Ondina, no nosso gabinete, nós visitávamos, já conhecíamos a Ondina de anos anteriores, mas a partir daí fizemos visita na sua casa e lá vimos as riquezas que ela tinha trazido das suas viagens, que as suas viagens eram essencialmente culturais. Ela não buscava nessas viagens só o prazer da viagem, ela buscava também buscar a cultura do povo e trazer nas lembranças que trazia alguma coisa que se identificasse com aquele país. Portanto, a Dalva e eu conversando, na época as duas trabalhávamos juntas no gabinete, e pensamos nesse projeto que seria Legados Culturais, um centro de legados culturais no município de Erechim. Conversávamos com o então prefeito Zanella, que acatou a nossa indicação e tornou isso lei, né? Tornando-se lei, não pensávamos nós que a nossa amiga Ondina, com quem nós convivíamos muito, a Dalva e eu, e também a Líbera, fosse a primeira a nos deixar esses legados. A ideia surgiu a partir daquilo que conhecemos dela e veio, né, que a gente fez isso. Então, a partir daí, passaram-se anos e a Dalva, como sempre, muito dedicada, falou: Eni, eu não vou deixar isso ficar só no papel. Se nós não vamos fazer alguma coisa, isso poderá ficar só no papel. Ela começou por muitos anos catalogando, identificando, foram anos de trabalho da Dalva. E também houve e a Dalva, o que foi? Foi uma líder que foi agregando com ela outras pessoas que foram ajudando, assim, né? Como a Líbera, o Casey, a Silmara, a minha assessora. Depois a Dalva vai falar sobre o projeto em si, mas eu gostaria de dizer que aí nesse momento o prefeito, então, Schmidt também, a Secretaria da Educação,
a Biblioteca Pública, a Secretaria da Cultura, prontamente agora arrumaram um espaço, porque nós não temos ainda esse centro cultural, né? Para esses legados, no centro municipal. Mas conseguiram um espaço bom, e aqui também registrar a família da Undina, a família que se prontificou a entregar. Também o segundo momento, e nós poderemos falar mais sobre isso, depois sobre a Undina, a Dalva e eu perguntávamos o que vamos fazer, e a família, porque nós somos testamenteiras da Undina, testamenteira para esses legados, para os bens da casa. A família achou que nós devemos dar uma destinação. Conversando com a direção do hospital numa reunião, eles fariam uma casa das mães puérperas para que, com isso, mais leitos do hospital ficassem livres. Nós recebemos aqui mãezinhas de todo o estado. Hospital? Santa Terezinha. Então, as mãezinhas que têm seus filhos na UTI precisam amamentar e usavam quartos do hospital. Nós doamos, então, né, juntamente com a família, todos os móveis da casa da Undina, e com isso se formou a casa, mais alguma complementação da Câmara de Vereadores, e se formou a casa dessas mãezinhas puérperas. Para terem ideia, já na outra semana tinham 12 hospedadas lá. Então, com isso lá ficou casa, Undina Maria, Casa das Mãezinhas Puérperas, de Undina Maria Piaia. Foram 2 momentos de muita emoção. Bom, a Dalva que realmente botou a mão na massa nessa história toda aí, né? E juntamente com você e outras pessoas e tal. Mas eu me lembro que a Dalva esteve aqui junto, inclusive, com a Undina, né? Um tempo atrás. Como é que foi esse trabalho, Dalva? Como é que foi esse trabalho? Quanto tempo te levou isso aí? Bom, nós iniciamos esse trabalho em 2011 e ainda não está praticamente concluído, não é? Mas, assim, a Undina iniciou na sua maquininha de escrever, registrando todos os seus livros. E depois disso precisávamos fazer mais alguma coisa, e aí eu senti que precisava de ajuda, né? Então nós passamos a registrar todo o acervo que ela tinha, peça por peça, depois descrevendo peça por peça, a data, da onde veio, um pequeno resuminho da peça, e depois numerando com selos, descrevendo em pequenas plaquinhas que estão lá no acervo, cada peça tem a sua plaquinha, e isso foi feito com as suas artesanatos, peças significativas dos lugares que ela visitou. No apartamento que ela residia ainda. Que ela residia, todos distribuídos pelo apartamento todo. E os últimos mesmos guardados em sacolas, porque não havia mais espaço, né? E... Vocês têm ideia de mais ou menos quantas peças? É muito difícil. Tem um número. Não, nós temos. Foram 493 peças de reproduções da cultura local desses povos que ela visitou, né? E assim, ó, alguns podem achar até que os objetos não são muito simples, mas eles expressam exatamente a cultura do local que ela visitou, de povos simples, de povos humildes, né? Até os mais sofisticados, alguns, né? E também discos de vinil, CDs, que são, muitos deles também são de músicas típicas dos lugares visitados, né? A gente viu que a Undina, ao longo desse tempo, também podemos constatar que a Undina era uma pessoa que gostava de música, tanto nos discos adquiridos, como nos instrumentos para utilizar esses discos. Ela foi acompanhando a evolução do material... da tecnologia. Da tecnologia, exatamente. Só para deixar bem claro, o acervo cultural é uma coisa. Sim.
A casa A casa das mães é outra. é outra coisa. Tá. Porque O acervo fica na Biblioteca Pública Municipal. Exato. Ele Só pode que- ser visitado lá. na biblioteca Pode ser visitado e é o que a gente espera. É. Que a comunidade erechinense, principalmente o alunado e professores, usufruam desse material. Nós tivemos uma experiência há poucos dias de uma turminha que foi lá de escola, né, que esteve lá e realmente despertou muito interesse na criançada. Fizeram várias perguntas, queriam saber muito como que ela conseguiu tudo isso, como que ela viajou, se era necessário ser uma pessoa muito rica para fazer isso, e várias perguntas que as crianças fizeram. E todo esse material pode ser feito como introdução a uma matéria nova a ser estudada de um determinado país, ou como culminância de estudos, visitar este acervo. Né? Ou despertar o gosto pela cultura. Né? Pela cultura, Certamente. pela viagem e também assim, ó, o acervo bibliográfico da Undina, além de bastante político, né, que é de história, de cultura, porque em cada país que ela visitou, ela trouxe material bibliográfico também, tem o acervo dos mais variados assuntos. Sempre que pautava um assunto novo, desconhecido para a Undina, ela ia à busca do saber. Ela procurava se informar, ela adquiria livros e ela lia muito. Isso todo está na biblioteca pública também. Isso. Com relação aos discos, é que não estão na biblioteca pública, que temos outra ideia em estudo de como fazer com os discos. Mas possivelmente, se houver condições, dentro da ideia que temos, o que obtermos de lucro dessa ideia também reverterá tudo para fins sociais. Na verdade, né, Dalva, nós estamos cumprindo assim uma vontade da Undina. A Undina sempre lutou muito pelos menos favorecidos. E ela deixou assim muito claro em todos os momentos que tudo que ela tivesse fosse dessa forma, né, socializado. Então, esse material que foi feito dentro dos legados culturais, ele tem um objetivo muito claro. Era socializar. Se eu estivesse distribuindo, ela dizia, eu vou dar para quem? Eu vou estar distribuindo? Então, como a Dalva falou, todo o trabalho que foi feito é para que as pessoas possam, os professores, os alunos, o cidadão ir lá, e principalmente os professores com seus alunos, identificarem. Ele está todo por continentes, né, Dalva, por países, identificado o país, da onde veio, por que é, aí dá para se explicar. E é muito bom, então o objetivo é socializar, não é simplesmente deixar lá para não usar. E dissesse bem, são duas coisas distintas. A casa, víamos essa necessidade, então notas como fechou com aquilo que ela gostaria, que era fazer caridade, né, trabalhar pelo social, porque ela foi uma guerreira, ela foi uma obstinada por justiça social. Né? Ela já fazia os movimentos, quando ela fez o movimento dos mutuários, das Coabs, da TAPERS, foi fundadora da TAPERS, dos movimentos da Aldo Arioli, de todas aquelas Coabs, e depois a TAPERS, porque ela dedicou grande parte da sua vida voluntária, né, sem nunca ter ganho nada. E quem conhecia a Undina como uma pessoa, talvez, que lutasse só por uma causa de uma bandeira, não era assim. A Undina era de um grande coração, como a Dalva falou, o conhecimento que ela tinha, conviver com ela, era uma coisa muito boa, que você a cada dia aprendia e crescia. Basta ver, então, nesse legado. Então, como eu já havia falado antes, a Dalva e eu falando, e com as familiares, os móveis da casa, e aí veio fechar com as necessidades. Tu pensas, o que melhor do que livrar quartos do hospital, liberar para que se pudesse fazer mais cirurgias, mais pacientes poderem estar baixados e as mãezinhas no conforto de uma casa, que não é um quarto de hospital. Ela já tem um filhinho na UTI, mais o quarto do hospital, então essa casa.
e veio de encontro às necessidades que o nosso hospital tem e também que eles teriam um gasto para fazer isso e que juntamente com o Poder Legislativo, que já havia feito essa colaboração, alugaram e o aluguel e mais os móveis fechou. O hospital conseguiu encontrar um espaço bom? Bem pertinho do hospital, fica na... Fica perto ali. Bem pertinho do hospital, na esquina da... Tem a UPA, na outra esquina é a Casa das Mães Puérperas. E é assim, ficou um ambiente, né, dava aconchegante, um ambiente Exatamente. Gostoso, onde elas precisam ter, e elas têm todo o acompanhamento do hospital também, né? Esse é o legítimo caso que recorda aquele ditado, não sei quem é que foi que disse, né, que vai ser o homem, fica a obra. Fica a obra. Né? E a obra dela não só ficou, como continua dando resultado. Como se ela estivesse ainda aí. Sim, nós temos a presença viva dela em todos os momentos. Nós tivemos a oportunidade, a Dalva, eu, a Líbera, também de convivermos com ela muitos anos, nos últimos anos, assim, de convivência mesmo, né, Dalva? Como a Dalva precisava ficar mais em casa porque tinha problema de saúde com a sua mãezinha, era onde nós nos reuníamos todo final de semana para a carteada também. Ok, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa, e único, e já voltamos. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Seja bem-vindo ao Restaurante e Pizzaria Caixeiral. Aqui é assim, é gostoso, é saudável e sempre tem novidades. Bom demais! Ao meio-dia, de segunda a sábado, muitas delícias para toda a família. E à noite... Mamma mia! De quarta a sábado, o melhor rodízio de pizza da cidade. Sabor único! E também tem telebusca. Delícia! Restaurante e Pizzaria Caixeiral. Faz bem pra você. Estamos retomando o painel de hoje, que prazerosamente conta aqui com a presença de Dalva da Silva Adame, que é a organizadora do acervo Ondina Piaia, e também da vereadora Eni Scandolara, que é autora de um projeto Legados Culturais, que de repente não vai servir, e obviamente não apenas para abrigar um acervo da Ondina, poderá ser de outras pessoas, obviamente. Dalva, o que mais te chamou a atenção nessa organização toda, nesse trabalho aí de vários anos, remontando a 2011? Bom, o que me chamou bastante a atenção foi, primeiramente, o foco que a Ondina tinha em tudo que ela procurava. Sempre coisas que trouxesse algum conhecimento especial. Depois, a organização da Ondina, tudo muito organizado. Não tivemos dificuldade em nada para cumprir a tarefa que nos foi deixada. Depois tivemos também, outra constatação foi o registro em tudo o que lia e as observações que fazia muito peculiar dela. Também outro aspecto que nos chamou muita atenção foi a questão de colocar data em tudo o que adquiria, em tudo que fazia, desde os seus aparelhos dentro de casa, as revisões feitas, as peças adquiridas, os livros, tudo datado, tudo. Não tivemos dificuldade nenhuma em executar as tarefas, dada a sua organização. A Ondina foi uma pessoa muito peculiar, positiva, de opiniões, e não se omitia em dar opiniões. Era franca, direta, irreverente às vezes, mas ao lado disso era uma pessoa muito dócil, delicada e gentil com a situação do outro, sempre preocupada com as dificuldades do ser humano. Eu posso ser testemunha disso, porque quando eu estava
num outro momento escrevendo bastante, eu escrevia um pouco mais pesado e tal, né? E teve muita coisa que eu sabia que ela não ia gostar, e ela era uma política atuante, né? E então eu escrevia até com uma certa irreverência com o uso daquele chapelão dela e tal, e o megafone, né? E ela fazendo, e aí ela sempre dava uma risadinha assim, ela dizia, eu sei que tem outra coisa por trás disso, menino, não sei o que e tal, mas deixa assim, tá tudo bom. Sim, né? é do próprio dela. Então, mas assim, ela se foi, a gente ficou, e também nós iremos um dia, mas eu estou tranquilo com relação, digamos, nós nos separamos num momento assim de muita amizade até, né? Ela respeitando o meu trabalho, e eu respeitando toda a atividade dela, assim, que ela... Né? E tu notas isso que dissesse, que ela deixou, e parece que foi um marco, né, dentro dos 100 anos de Erechim, e a Dalva e eu como testamenteiras, foi feito todo esse trabalho, como vimos que a Dalva organizou juntamente com a equipe que trabalhou com ela, e elas duas trabalharam, as duas, por muito tempo, mas nós entregamos ao prefeito Schmidt dentro do centenário de Erechim. Então, quem sabe isso seja uma centelha para que nós venhamos a ter também um museu na nossa cidade. Isso, né? que Esse objetivo todo também foi para isso. Quanto nós já perdemos de coisas assim por não termos, né, esse museu ainda em nossa cidade. Então, que seja, né, a nossa esperança é essa também, e que a Undina, com todo esse trabalho que teve, e a Dalva talvez vá fazer uma referência, não sei, que ainda a última que falasse no megafone, todos devem lembrar dela na esquina democrática, né, ali ó, com o megafone que a Dalva está mostrando, fazendo com que as pessoas... colhendo assinaturas, onde entregou na Câmara de Vereadores, na Prefeitura e também no Fórum, quase 5.000 assinaturas para fazer ainda um trabalho de justiça social contra a corrupção, contra os abusos do poder, contra uma série de coisas que ela entendia, corajosa, seus 85 anos, ainda lutando por justiça social. E esse livro, onde é que pode se encontrar? Ele se encontra pelas livrarias aí? Sim, né? Nós vamos ver onde vamos deixar, né, Dalva? Ainda não temos um lugar destinado, mas há exemplares ainda à disposição, e também todo o valor que obtivermos desta venda dos livros também será revertido para o social. E aquela coleção de discos antigos, o que se fala na possibilidade de se fazer um leilão disso? É uma ideia inicial que temos de fazer um leilão, e com os lucros também destinarmos para o social. Juntamente com a sua família, vamos decidir o que será feito. Né? Mas eles serão vendidos, em forma de leilão. Ou se alguém tiver interesse, né, Dalva? Exato. Nós estamos esperando pessoas para comprar. Essa casa já está em funcionamento agora? Já. Foi aberta semana passada, já está. Semana passada. Era uma casa, claro, que aquela casa não é para visitação, a Casa das Mães Puérperas sim. Privativa, né, delas. Mas a Biblioteca Pública Municipal é para todos frequentarem. Mas a biblioteca está ficando pequena lá, né? Porque e também tem que registrar aqui que nada deu-se a prefeitura não precisou despender de nada financeiramente. Foi toda a família, através já do que a Undina havia deixado. Ela foi uma pessoa extremamente organizada e que entenderam, toda a família, e é um registro que tem que fazer disso, né? Os familiares, vieram familiares do Paraná, de Santa Catarina, prestigiar esse momento e agradecer essa família que entendeu e respeitou a vontade dela, né? Porque muitas vezes as pessoas vão embora e os familiares nem sempre têm esse entendimento. Então, é uma família maravilhosa que entendeu e que respeitou a sua vontade e que assim está sendo feito, né? Tudo para o social daquilo que ela deixou. Eu não posso encerrar esse programa sem fazer uma pergunta fundamental, porque senão vão dizer, pô, hoje não é mais aquele mesmo, enfim, se é que fui aí um dia. Onde foi parar o Fuca branco dela? Isso. Que dizia atrás assim, é Fusca, mas é meu. Sim. Com a sobrinha. Com a sobrinha.
Ela já em vida deixou com essa sobrinha que mora em Joaçaba. E eles vieram aqui já naquele mesmo dia, levaram, e está lá bem cuidadinho, diz que bem lustrinho, num lugar bem cuidado e que ele vai ser preservado. Ela contou aqui uma história sobre o Fuca. Dela, que não... Ela falava, é Fusca, mas é meu. E ela falava no comício que ela foi, que não pegava, não sei. Ficou sem luz, ela conta no livro. E ela falava, né, que a gente falava, Undina, talvez você vai ter dificuldade para dirigir, problema na perna. Ela falava, não tirem meu Fuca que vocês vão tirar minhas pernas. Querida. Bom, nós conversamos hoje com a Dalva da Silva Adami, que é a organizadora do acervo Undina Piaia, a vereadora Enis Candolara, que é autora do projeto Legados Culturais, que virou lei depois, né? Virou lei. E também eu queria só registrar que ainda no último dia, na véspera dela ficar doente, ela estava na Feira do Livro, autografando o livro até às 18h. Eu espero, então, que esse trabalho incansável e elogiável que vocês iniciaram, deram, que seja uma espécie de um pontapé inicial, assim, para que outros legados culturais de outras personalidades possam ficar à disposição aí do grande público, né? Sem dúvida. Nós queremos mais uma vez agradecer ao Poder Público Municipal, o prefeito Schmidt, a Secretaria da Educação, as meninas, principalmente a Ana na biblioteca e sua equipe, que acolheu, né, Dalva, e os familiares, e que possa realmente ser uma centelha dentro desses nossos 100 anos de Erechim, que a gente faça a cultura caminhar. Obrigada, vereadora. Obrigada, Dalva. Um grande abraço a todos de casa. Até uma próxima. Boa noite. Erechim tem Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.